As próximas horas serão de extrema importância para um desfecho da negociação entre Santos e o técnico Marcelo Bielsa. Após alguns dias de conversas, o Peixe apresentou um projeto detalhado com grande destaque para a temporada de 2023. Agora, aguarda a resposta do treinador argentino. As primeiras exigências de Bielsa aconteceram nos contatos iniciais. O treinador deixou claro que o ideal seria começar a trabalhar na pré-temporada de ouro em 2023, mas que aceitaria participar de algumas decisões importantes, principalmente para a montagem do elenco. Bielsa também quer entender como os líderes do Peixe imaginam o clube nos próximos anos. A princípio, os encontros entre o técnico e o presidente do Santos, Andrés Rueda, aconteciam por videoconferência. Em conversas com membros do Comitê de Gestão Santista, Rueda falou sobre a dificuldade da negociação e que aguardava um retorno positivo ou negativo de Bielsa. Um encontro pessoalmente com o treinador deve acontecer em caso de sinal verde. A imprensa internacional vem repercutindo a possibilidade do treinador assumir o alvinegro praiano. Recentemente, o Diário Olé, principal jornal da Argentina, TIC Sport, também argentino, e o AS, da Espanha, falaram sobre a possibilidade do treinador do Peixe. O treinador está fora do mercado desde que deixou o Leeds, da Inglaterra, no começo do ano. Marcelo Bielsa tem 67 anos e é referência para toda a geração de técnicos como Pep Guardiola e Jorge Sampaoli. Ele surgiu com destaque no New Old Boys no começo da década de 1990. Enquanto aguarda o desfecho da negociação com Marcelo Bielsa, o interino Orlando Ribeiro segue no comando do Peixe. Recentemente, o técnico Sebastião Becassese recusou o convite para comandar o Santos. Outro treinador procurado pelo presidente Andrés Rueda foi Maurício Pellegrino, de 50 anos. O mandatário santista gostou do que ouviu de Pellegrino e vê a experiência do treinador como importante diferencial. A negociação com Bielsa esfriou as conversas. O Peixe pensa em um treinador e um executivo para iniciar o planejamento em 2023. O alvinegro já lidou com as recusas de Emerson Leão e o veto do comitê de gestão ao ex-treinador Vanderlei Luxemburgo. O Santos adotou uma nova postura na busca por um nome para comandar o time em 2023. Após passagens frustradas de Fábio Carille, Fabian Bustos e Lisca, o Peixe pensa no veterano Marcelo Bielsa como próximo treinador. Alguns fatores pesam para o presidente Andrés Rueda tentar ousar e trazer o técnico de 67 anos. A principal delas é a experiência de El Louco. Com um currículo extenso, ele tem passagens por clubes da Argentina, México, Espanha, Itália, França e Inglaterra, além de ter comandado as seleções argentina e chilena. Bielsa começou a treinar clubes no início da década de 90, ainda no New Old Boys da Argentina. Possui na carreira títulos nacionais no seu país natal e na Inglaterra, além de medalha olímpica de ouro com a seleção da Argentina em 2004. O veterano também seria uma contratação de peso. Até o momento, a atual gestão trabalhou com apostas estrangeiras como Ariel Holan e Bustos e nomes da nova safra de técnicos brasileiros como Fernando Diniz e Carille. Um terceiro fator que impulsiona o nome de Marcelo Bielsa internamente é o histórico do treinador. O argentino realizou trabalhos marcantes principalmente no Atlético Bilbao, da Espanha, e recentemente no Leeds United, da Inglaterra. Com o clube espanhol, El Louco encontrou um elenco jovem e recolocou o clube em grandes competições. Ele chegou à final da Copa do Rei e foi vice-campeão da Liga Europa na temporada 2011-2012, apesar de estar numa equipe de muito menos prestígio do que os rivais. Em seu último trabalho, no Leeds United, Bielsa foi contratado com a missão de levar o clube de volta à elite do futebol inglês. Na temporada 2018-2019, mais uma vez com um grupo jovem, com média de 23 anos, quase conquistou o acesso. Porém, acabou sendo eliminado pelo Derby County. Contudo, no ano seguinte, foi campeão da Championship, segunda divisão da Inglaterra, com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. O Leeds retornou à Premier League após 16 anos. Na volta à elite do futebol inglês, Bielsa levou o Leeds ao 9º lugar da temporada 2020-2021, em um time que contava com o brasileiro Rafinha como a principal estrela. A equipe ficou apenas 3 pontos atrás de conquistar uma vaga na Conference League. Os bons resultados, porém, não se repetiram na temporada 2021-2022 e Bielsa foi demitido em fevereiro deste ano, após 4 temporadas. O que também pesa para o Santos considerar positivo uma possível chegada de Bielsa é a vontade do treinador de comandar todo o departamento de futebol, como ele já havia pedido em 2013, quando negociou com o clube. O Peixe, atualmente, não tem executivo e Andrés Rueda acumula a presidência e a liderança ao principal departamento do clube. O Santos, neste momento, entende que é necessário uma contratação de peso que consiga extrair o máximo de seus jogadores na próxima temporada. Sem muito poder de investimento para reformular o elenco, o Peixe acredita que o caminho mais preciso para sucesso seja a chegada de Marcelo Bielsa. A saída de Lisca diminuiu a chance de Maatson ficar no Santos em 2023. O contrato do lateral direito termina em dezembro deste ano e não houve negociação recente com o Peixe para renovar. O presidente Andrés Rueda estendeu o vínculo do volante Camacho, que também terminaria em dezembro. Entusiasta do futebol de Maatson, Lisca contava com o lateral para a próxima temporada. O técnico, porém, pediu demissão após 2 derrotas consecutivas e atualmente está no Avaí.
Sem Lisca, Rueda deu um passo atrás e, neste momento, não está disposto a fazer proposta para Maddson. Há pouco tempo, o presidente sinalizou com uma oferta de renovação por 1 ano e o lateral pediu 2. O All Sports apurou com pessoas próximas a Maddson que ele pensa numa mudança de ares para 2023. Boa parte da torcida do Santos está insatisfeita com o ala e, por conta desse fato, ele entende que sair pode ser o melhor caminho. O Santos contratou Natan, ex-Boa Vista de Portugal, para a lateral direita, mas ele só jogou 2 vezes até o momento. Com 21 anos, o reforço chegou com status de titular e espera por mais oportunidades. Ele tem sido testado como titular nos treinamentos pelo interino Orlando Ribeiro e pode barrar Maddson. Maddson chegou ao Santos em janeiro de 2020 e tem 112 jogos pelo clube, com 13 gols marcados. O Santos espera pagar o direito de imagem dos jogadores em atraso até o final do mês de setembro. Os valores do mês de julho deviam ter sido pagos em agosto, mas não aconteceu. Já o de setembro, há um combinado com os atletas para serem pagos no final do mês. No comando do Peixe desde janeiro de 2020, essa foi a primeira vez que a atual gestão, liderada pelo presidente Andrés Rueda, atrasa o pagamento. Apesar dos direitos de imagem estarem vencidos, os salários dos atletas estão em dias. Em entrevista em maio deste ano, o presidente do Santos comemorou a melhora do setor financeiro do clube e chegou a comemorar contas em dias, inclusive direitos de imagem e salário dos atletas. Então, vocês devem ter acompanhado a situação. Quando a gente iniciou a gestão, a situação do clube realmente era preocupante, tá? Uma dívida altíssima e não controlada, tá? São duas coisas distintas. Então, a dívida alta e não controlada beira o caos. A gente pegou o clube com transfer ban, com contas bloqueadas e tudo mais aí que vocês já acompanharam. Dentro do nosso planejamento, o que a gente fez? Rapidamente tentou fazer acordo com nossos credores, tivemos êxito, conseguimos no primeiro ano abater praticamente 76, 80 milhões em descontos em função dos acordos, pagamos 120 milhões em 21, tá, referentes a esses acordos. Todos os acordos que a gente fez questão de que eles terminassem, na sua grande maioria, dentro da nossa gestão, para não deixar para o próximo, né, com risco de eventualmente não ser pago e a bola de neve começar a aumentar de novo. E eu costumo falar, 2022, se a gente conseguir chegar até o final do ano, aí a coisa começa a mudar. 22 está sendo, né, que vai ser um ano sofrido, tá, porque a gente tem que honrar contas, todos esses acordos que foram feitos, e uma coisa que é muito importante, que foi o nosso comprometimento com o nosso plantel. Tá? O Santos hoje está rigorosamente em dia com seus salários e com o seu direito de imagem. Tá? Isso para nós é um motivo de orgulho, tá? Com tanto problema financeiro, o Santos poder falar isso. Tá? Não sei se... Ex-técnico do Santos, Fabián Busto participou do programa El Show del Futebol, do canal Gol TV, do Equador, e falou pela primeira vez desde sua saída do Santos, sobre a passagem no futebol brasileiro. Recentemente, o treinador voltou ao Barcelona de Guayaquil. O treinador chegou ao Santos em fevereiro de 2022 para a vaga do técnico Fábio Carelli. Ao todo, foram 28 jogos, 8 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O argentino deixou o Peixe eliminar na Sul-Americana, próximo de cair na Copa do Brasil e na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ele alegou que a atual diretoria do Santos não cumpriu promessas que haviam sido feitas quando assinou com o clube em fevereiro, como a contratação do volante Fernando Sobral, do lateral direito Byron Castilho, hoje no futebol mexicano, e do volante Alisson. Bueno, allá dice, dicho por el mejor entrenador de Brasil, que hoy es Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras, que... Hoje, o melhor treinador do Brasil, que é o Abel Ferreira, fala que a vida de um treinador no Brasil dura 3 meses. Eu durei 4 meses e meio. A realidade é que algumas coisas não deram certo porque não cumpriram o que prometeram, como por exemplo falaram que ia trazer o Byron Castilho. O Alisson, que estava no Oriente, tinham prometido o Fernando Sobral, do Ceará, que não conseguiram trazer. Então, trouxeram o Johan Júlio, que não vinha tendo sequência, o Angulo, que também não tinha sequência. Então, ficou mais difícil. Realmente, nos dijeron una cosa, hicieron otra. O treinador argentino ainda rebateu recentes declarações de Ricardo Goulart, hoje no Bahia. O ex-camisa 10 alegou que Fabián Busto não respeitou a sua história. O meio-atacante entrou em campo apenas 30 vezes, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Goulart, o no, todo tranquilo. No, Goulart excelente profissional, buena persona. Terminou declarando umas coisas que... Por isso le pergunto. O Ricardo Goulart é um ótimo profissional, um grande jogador, mas deu algumas declarações. Foram 30 partidas, em 15 foi titular, 12 ele foi relacionado e 4 de fora. E falou que eu não respeitei a história dele. O Santos é muita pressão e eles apoiam mais os jogadores da base.
Realmente Santos es mucha presión, y solamente apoyan a los jugadores de ahí. O treinador lamentou a falta de jogadores para montar duas equipes e citou a saída de Kaique como dificuldade para competir em outras equipes com elencos maiores. Ahora, si vos tenés dos planteles, como tendrías que tener, Santos tenía 6 o 7 chicos muy buenos. Uno se vendió ahora en Almería, el central, Kaique, 7 millones de euros. Se você tenés 12 equipos bien, Se eu tiver dois times é bom. Nós tínhamos um garoto, o Kaique, e venderam agora. Se eu tiver dois times, posso competir com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bragantino. Mas o Santos não tinha duas equipes. Hay equipo que tiene, pero no, Santos no tiene dos. Tiene Profe, 12. algo que no. Bustos foi demitido após a eliminação para o Deportivo Táchira na Copa Sul-Americana. O comitê de gestão do clube aprovou por unanimidade a saída. Estiveram na reunião online o presidente Andrés Rueda, o vice José Carlos, Dagoberto Oliva, Renato Angopia, Tomás Corte Real e Vitor Loreno Sion. Jugamos en 100 días, jugamos 30 partidos, no había chance. Foram 100 dias. Neste período, o clube jogou 30 dias. É muito difícil porque não tinha tempo para treinar. Iam fazer uma viagem de 5 horas para o norte de avião e o calor lá. Depois, no sul, frio. Era jogar, recuperar e treino tático. Isso dificulta o trabalho. Foi uma experiência bonita, é uma estrutura gigante, que ninguém aqui tem uma estrutura como no Brasil. Mas, para ter uma ideia, o Santos teve o Cuca que estava no Atlético, o Diniz do Fluminense, e o Carille no Japão, e eu no Barcelona, e o Lisca que estava no Avaí. Cuca, hoy técnico Atlético Mineiro. Después ahí vino Diniz, hoy técnico Fluminense. Después vino Carille, hoy en Japón. Después vino Bustos, hoy en Barcelona. Después Lisca, que está en Avaí. E agora dice que está. Realmente é uma loucura. O Barcelona do Equador anunciou o retorno do técnico Fabián Busto no dia 10 de setembro. Desde então, disputou 2 jogos e venceu os 2, contra o Macará por 5-3 e o clássico contra o Emelec, fora de casa, por 3-1.